Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos começar o livro A Raiz da Rejeição. Sabemos que todas as pessoas já passaram por um momento de rejeição na vida, mas nós sabemos em quem recorrer. Podemos recorrer ao nosso Senhor e nós sabemos que Ele nos ama, que Ele tem cuidado de nós. Então vamos lá. Capítulo 1. Esse livro é da Joyce Meyer, e todos os livros dela sempre é de acordo com a palavra de Deus. Ela sempre vai na Bíblia. E isso que é importante, né? Que nós devemos sempre buscar na palavra do Senhor. Então, o primeiro capítulo, identificando a raiz da rejeição. Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens. Um homem de sofrimentos e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer, e como um homem, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Isaías 53:3. Nós sabemos que Isaías, né, ele é o profeta messiânico. Isaías está lá no Antigo Testamento, mas sempre profetizou a vinda do nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas no mundo de hoje estão tentando provar o seu valor por subir a escada do sucesso. Elas parecem pensar que se apenas conseguirem uma promoção no trabalho, uma casa maior, um carro do ano, se puderem participar dos círculos sociais corretos, então, finalmente, terão valor e ganharão aceitação. Como é triste ver pessoas envolvidas em perseguir tais práticas inúteis sem nunca perceberem que a única coisa que realmente precisam é do amor de Jesus Cristo. O próprio Jesus não desfrutou a aceitação ou aprovação dos homens quando esteve na terra. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. Em minha busca pessoal por libertação da raiz da rejeição, vim perceber que toda rejeição que Jesus enfrentou durante sua vida na terra e em sua agonizante morte na cruz foi em nosso benefício. Jesus não tinha problemas. Ele era um homem sem pecado. Ele não tinha de enfrentar aquela rejeição por sua própria causa. Nós é que tínhamos problemas. Assim, ele voluntariamente desejou vir e tomar nossos problemas, nossas feridas, nossas dores e até mesmo nossas rejeições e levá-las sobre si mesmo. Mas a rejeição não é apenas algo que o diabo usa para atacar os cristãos, as pessoas. Milhões de pessoas de todas as partes do mundo sofrem a dor da rejeição. É um segmento surpreendentemente grande da nossa sociedade tem experimentado, vez ou outra, esse sofrimento. Há muitas causas de rejeição. Abuso, incluído abuso físico, verbal, sexual e emocional. Conflitos no lar, adoção, abandono, infidelidade no casamento, divórcio, rejeição de colegas e etc. E isso traz muitas consequências. Neste livro, exploraremos tanto as causas quanto as consequências da rejeição. À medida que examinamos o que a Bíblia diz sobre vencer a rejeição por meio da obra consumada de Jesus Cristo na cruz, creio que muitas de vocês serão livres. Creio que todas serão livres. Um curioso denominador comum. O famoso médico e conselheiro cristão Paul Townley, em seu livro Creative, fez algumas observações interessantes sobre a privação emocional. Paul relata o fato impressionante de que uma parcela expressiva dos maiores líderes do mundo tinham algo em comum. Todos compartilharam a experiência de ter sido órfãos. E, para minha surpresa, alguns desses grandes empreendedores foram vítimas de abuso e outros severamente maltratados.
Isso é confirmado em vários estudos sobre grandes realizadores. Escreve Tolle: daqueles que se tornaram notáveis empreendedores, 75% sofreram sérias carências emocionais ou dificuldades na infância. Pelo fato de sentirem tão indignos interiormente, esforçaram-se até a morte tentando obter algum valor. E, como resultado disso, muitos deles se tornaram bem-sucedidos. Um livro chamado The Hidden Prince relata as histórias de muitos grandes homens e mulheres de Deus que foram usados por ele de forma poderosa no passado. Podemos aprender algumas verdades grandiosas ao observar a vida desses indivíduos. O livro explica como uma infância sofrida frequentemente estabelece uma ponte para uma vida de conflitos. Por exemplo, o pai de David, Brainer, morreu quando ele tinha apenas 8 aninhos. Sua mãe morreu quando ele tinha 14 anos. E muito embora ele herdasse um patrimônio considerável, perdeu o amor e a afeição dos seus pais, que são tão essenciais para a felicidade e a segurança de uma criança. Brainerd, como muitas outras pessoas, outras crianças órfãos e negligenciadas, carregava um senso de culpa anormal, quase como se fosse o responsável pela morte de seus pais. O autor relata que o Espírito Santo repetidamente tentou tornar real para David que sua suficiência estava em Cristo. Aparentemente, ele obtinha alguma revelação e tentava praticá-la por um tempo, mas voltava à mentalidade de obras e sofrimento, enquanto tentava atingir a perfeição interiormente. Deus fez o mesmo tipo de trabalho em mim várias vezes, e a cada vez minha reação era semelhante à atitude de David. Durante meus períodos de sofrimento, o Espírito Santo me revelava a graça e a misericórdia de Deus como minha perfeição somente poderia ser encontrada em Cristo. Eu estava no descanso de Deus e passava certo tempo desfrutando essa vitória. Então, o diabo me atacava novamente e Deus me dava uma nova revelação, ainda mais profunda. Uma vez que o diabo sabe que somos vulneráveis em certa área, ele nos atacará ali. Ele nos atacará ali, vez após vez, para ver se há alguma fraqueza remanescente da qual ele pode se aproveitar. Você sabe o que aconteceu com David? O livro diz que por volta de 1700, seu maior temor veio sobre si. Como missionário, embora ele tivesse um ministério poderoso, ficou inválido, bastante doente para poder pregar, ensinar ou orar e morreu aos 29 anos. O jovem tinha se esgotado tentando servir a Deus por meio do perfeccionismo. Ele literalmente desgastou-se a ponto de tornar-se fisicamente doente e morrer simplesmente porque se sentia muito inseguro por causa da rejeição. E ele queria fazer tudo muito perfeito. E se esgotou com isso. Quantos David existe no mundo de hoje que estão se desgastando ao tentarem ser dignos de algo, ao escalar a escada do sucesso? Temos disponível a única coisa de que verdadeiramente precisamos, que é o amor de Jesus Cristo. De fato, sua opinião a nosso respeito é a única que realmente conta. Quero que todas gostem de mim. Quero que todos gostem de mim. Mas descobri, muito tempo atrás, que tentar fazer as pessoas gostarem de mim é uma tarefa árdua. E sabe o que é mais interessante? Quando parei de me importar com o que os outros pensavam a meu respeito, pude ver que não havia tantas pessoas que realmente pensavam mal de mim. Percebi que o diabo colocava pessoas que não gostavam de mim por perto na mesma proporção em que eu me importava com isso. Quando desisti de me preocupar, tais pessoas simplesmente desapareceram. Como um passe de mágica, mas não é um passe de mágica, é porque ela parou de preocupar com isso, com o que os outros pensam, se o outro gostava dela ou não. Isso, trazendo para a nossa vida, acontece muito.
né? Aí eu falo assim, estou na igreja, chego na igreja, não gosto, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, só que eu me fecho, sento lá no último banco da igreja, não quero, fico com a cara fechada, não quero que ninguém me cumprimenta, eu não quero cumprimentar ninguém, porque eu sinto rejeitada, e automaticamente vai acontecer como eu estou pensando. Por quê? Por causa da minha atitude. Eu cheguei na igreja, sentei no último banco, com a cara fechada, acabou o culto, eu vazei, fui embora rapidão, e eu falo que eu fui rejeitada, mas eu não dei a oportunidade. Por quê? Eu foquei simplesmente nisso. É o que a Joyce fazia. Ela focava nas pessoas que não gostavam dela. Gente, não é todo mundo que vai gostar de você e tá tudo bem. Não é todo mundo que vai gostar de mim e tá tudo bem. O que importa é o que o Senhor Jesus pensa a nosso respeito. Será que eu estou fazendo algo para agradar a Ele? Isso que nós temos que pensar, que é esse início que ela falou. Depois que ela parou de pensar sobre isso, as pessoas desapareceram. Não é que as pessoas desapareceram, é que ela parou de focar naquilo. O que nós temos focado? Naquilo? Né? Quem gosta de mim, quem não gosta? Foque no amor de Jesus. Olha só, a rejeição e a cruz. Jesus, um homem que compreendia o que era sofrer e sentir dores, foi rejeitado e desprezado. Quando você experimenta a dor da rejeição, pode identificar-se com Jesus e obter força e cura por intermédio dele. A rejeição é uma das armas favoritas de Satanás, que Satanás usa contra as pessoas. Ele não espera muito para começar a plantar sementes de rejeição. Ele pode ter trabalhado em sua vida por anos. Talvez Satanás tenha até plantado essas sementinhas enquanto estava no ventre da sua mãe. Sementes que o levaram a sentir-se sem valor e indesejada. Mas o diabo, ele é mentiroso. Né? A palavra de Deus fala que ele é o pai da mentira. Então, este livro vai ajudar a renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Deus diz que você é preciosa. Ele a escolheu e derrotou o diabo por você. Acredite no que Deus diz a seu respeito e não naquilo que as pessoas ou o diabo dizem. Embora você possa ter sido rejeitada sim por outras pessoas, mesmo, e que ainda hoje as pessoas possam te rejeitar ocasionalmente. Pode ser liberto do poder da rejeição. A rejeição pode estar aí, mas não há poder para afetá-la. Se você crer apenas no que Deus diz e nada mais. A rejeição não tem poder sobre a minha vida agora, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu conheço o meu valor. Sei que meu valor não está naquilo que alguém pensa a meu respeito, mas naquilo que sei que sou. Eu sou aceita no meu amado. Efésios 1:6. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. Uma semente, uma raiz, uma árvore. A rejeição começa como uma semente plantada em nossa vida por vários fatores que nos acontecem. O diabo não quer apenas plantar uma semente de rejeição, mas quer plantá-la bem profundamente para que ela desenvolva uma raiz. Uma raiz que crescerá muito e gerará outras pequenas raízes ligadas a ela. Finalmente, essas raízes se tornarão o quê? Uma árvore. Deus disse ao seu povo que deveria se tornar como árvores de justiça. Isaías 61:3. Naquilo em que você estiver enraizado, determinará o fruto em sua vida. Se você estiver enraizada na rejeição, no abuso, na vergonha, na culpa ou em uma autoimagem pobre, se estiver enraizado no pensamento, há algo errado em mim, comigo. Então, todos esses problemas começarão a se desenvolver em sua vida. Você começa a pensar, bem, o meu real não é aceitável. Assim, preciso produzir um falso eu. Você pode realmente rejeitar-se porque alguém mais a rejeitou. E então se torna cheio de confusão e tormento interior. A sua árvore começa a carregar frutos ruins da depressão,
do negativismo, da falta de autoconfiança, da ira, da hostilidade, do espírito controlador, da crítica, do melindre, do ódio e da autopiedade. Raízes determinam frutos. Frutos podres vêm de raízes podres, e frutos bons vêm de raízes boas. Se você está enraizada na aceitação, no amor, então desenvolverá boas coisas em sua vida. Coisas como domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, paz, alegria e amor. Vim de um passado de abusos. Experimentei muita rejeição, não apenas de uma fonte, mas de várias. Então fui salva e comecei a viver a vida cristã, indo à igreja e tentando caminhar com Deus. Eu ouvia boas mensagens sobre como me comportar como cristã e precisava de cada uma delas porque eu tinha muitos problemas. Como eu era determinada, voltava para casa e tentava colocar tudo isso em prática. É o que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós aprendemos, devemos colocar em prática. Eu podia até obter certo nível de controle, pelo menos por um tempo, sobre alguns dos problemas que as mensagens abordavam, mas, infalivelmente, enquanto obtinha controle em algumas áreas, o fruto ruim da rejeição simplesmente brotava em outro lugar. Por anos e anos, lutei como crente, tentando ser boa, fazer as coisas direito, tornar meu comportamento aceitável. Em particular, tive um tempo muito difícil tentando me relacionar com os outros. Se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, essa rejeição certamente brotará em seus relacionamentos. Ela aparecerá de muitas formas, mas certamente aparecerá. Durante esse período, eu amava a Deus, era nascida de novo e cria que iria para o céu quando eu morresse, mas nunca desfrutava uma vitória duradoura em minha vida. Comecei a descobrir que precisava seriamente de uma revelação do quanto Deus me amava. Somente quando comecei a perceber quanto Deus me amava, comecei a me sentir bem. Descobri que levava tempo para recuperar-se da rejeição. A Bíblia ensina que somos desarraigados e então enxertados. Não somente somos enxertados, mas somos arraigados e firmados no amor de Deus. Temos de ser arraigados e firmados em Jesus Cristo. Em cada momento em que você ouvir a palavra de Deus, se prestar atenção e fizer o que Deus lhe diz, obterá um pouco mais de cura. À medida que continuar ouvindo a palavra, será continuamente curada, pouco a pouco. A palavra de Deus nos liberta. Torne-se um bom estudante da palavra e deixe Deus fazê-lo conhecer a plenitude da herança que Jesus morreu para lhe dar. O que está contido nessa herança? Justiça, mesmo quando você não faz tudo certo. Paz que excede todo entendimento, mesmo quando as suas circunstâncias não estão em paz. E alegria indizível, mesmo quando não há motivos para alegrar. Essa é a sua herança. Em Cristo Jesus, você pode desfrutar dessa vida. Creio que Deus me chamou para ajudar o seu povo a caminhar em vitória. Você pode estar em sua jornada para o céu, mas você está desfrutando da viagem? Se não, algo está desesperadamente errado e Deus é a sua resposta. Uau! Glória a Deus pelo primeiro capítulo. Graças a Deus por esse capítulo. Gente, eu amo esses momentos, esse livro da Joyce, que nós entendemos o quanto nós somos amadas pelo nosso Pai. Não vamos dar valor à rejeição humana, o que os outros dizem. Eu vou dar uma tarefinha para vocês. Amanhã, cada uma traz um versículo que você vê o amor de Deus por você. Um versículo que você vê o amor de Deus por você. Todas que estão aqui, aí nós vamos digitar ou falar, aí vocês, se quiser falar, fique à vontade. Mas pesquise hoje, como eu descubro, como eu sinto amada por Deus. Aí você pesquisa um versículo que você sente amada. Eu sempre falo um versículo que é muito falado, mas às vezes a gente não procura entender esse versículo na íntegra.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu falo na primeira pessoa, porque Deus me amou de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer naquela cruz para me salvar. Eu sinto tão amada quando eu leio esse versículo. Porque o Deus, aquele que criou os céus e a terra, que me criou, o pecado fez essa separação entre nós e Deus. Mas ele enviou o seu único filho. Hoje ele é o primogênito de muitos, porque hoje eu também sou filha. Hoje você também é filha. Então nós somos herdeiros. E herdeiro é o quê? Para desfrutar dessa paz, dessa alegria. Foi o que nós acabamos de ler. Alguém quer comentar desse capítulo 1? Pode ficar à vontade. Não? Achei interessante aquela parte que ela fala que aquilo que a gente tiver enraizado é que vai dar frutos, né? Que a gente possa estar enraizado no Espírito Santo, em Jesus, para que possamos ter o fruto do Espírito. Uau! É isso aí. O resumo do capítulo 1. Aquilo em que nós estamos enraizados é que vai frutificar. Em que é que vocês estão enraizados? Em que é que nós estamos enraizados? Né? Muitos estão enraizados ainda na rejeição, mas nós estamos aprendendo aqui. Vamos terminar esse livro enraizado em Cristo, no Espírito Santo, e o fruto vai ser amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, o fruto do Espírito em nossa vida. Amém? Que Jesus abençoe vocês. Amanhã a gente continua